E aí, vamos falar de um tema que dá um nó na cabeça de muito estudante de direito, a teoria do erro. Mas calma, a ideia aqui é descomplicar tudo isso de um jeito bem rápido e direto, para ninguém mais perder ponto em prova por causa disso. Bora lá? Pensa só nessa situação. Uma pessoa faz alguma coisa, mas por engano. Será que ela se confundiu sobre os fatos? Sobre o que estava acontecendo de verdade? Ou o problema foi não saber que a lei proibia aquilo? A resposta para essa pergunta é a chave que pode definir se um crime aconteceu ou não. Então, qual vai ser nosso roteiro? Simples. Primeiro, a gente define o que é erro no direito. Depois, a gente mergulha nas duas vertentes: o erro de tipo, que é sobre a realidade, e o erro de proibição, que é sobre a lei. A gente vai colocar os dois frente a frente e, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um tema mais avançado, as tais das discriminantes putativas. Beleza, então, vamos começar do começo, né? O que, afinal de contas, a lei entende como erro? Olha, no direito penal, erro não é um simples engano do dia a dia, tá? É muito mais que isso. Significa agir sem ter a menor noção de um detalhe que é super importante para a lei. É como se a pessoa estivesse usando um óculos que distorce a realidade, ou como se não conhecesse as regras do jogo. E é exatamente aqui que a coisa se divide. Pensa numa encruzilhada. Para um lado, o erro foi sobre os fatos, sobre a realidade em si. Para o outro, o erro foi sobre a lei, sobre o que é proibido. E a escolha desse caminho muda completamente o resultado final. Então, vamos pegar o primeiro caminho, vamos falar de erro de tipo, onde o problema está todo na percepção da realidade. O erro de tipo, que está lá no artigo 20 do Código Penal, acontece quando a pessoa, ela simplesmente não sabe o que está fazendo. Ela se engana sobre um pedacinho da descrição do crime. Na cabeça dela, a ação é uma coisa inofensiva, mas na realidade é outra, uma que a lei define como crime. O exemplo mais clássico para entender isso é perfeito. Imagina só, alguém está num bar, a mesa está cheia e essa pessoa pega um celular idêntico ao dela, achando que é o seu. Pensa bem, ela está praticando a ação de subtrair coisa alheia? Tá, mas ela tem consciência disso? Não. O erro dela é sobre um elemento do crime, a coisa ser alheia. E agora atenção, porque é aqui que as provas pegam pesado, as consequências. Se o erro foi inevitável, quer dizer, qualquer pessoa naquela mesma situação cometeria o mesmo engano, aí, olha só, exclui tanto o dolo quanto a culpa. O fato deixa de ser crime, fim de papo. Agora, se o erro foi evitável, se com um pouquinho mais de cuidado a pessoa não teria errado, aí a história muda. O dolo é excluído, mas ela ainda pode ser punida por crime culposo. Isso, claro, se a lei prevê essa possibilidade. Certo. Agora vamos voltar para nossa encruzilhada e pegar o outro caminho. Aqui, no erro de proibição, a pessoa sabe exatamente o que faz. O problema não é a realidade. No erro de proibição, a situação é a oposta. A pessoa tem total consciência do que está fazendo, dos fatos. O problema dela é com a norma, com a lei. Ela age jurando que aquela conduta é permitida, quando na verdade, não é. E o exemplo do turista é ótimo para ilustrar isso. Pensa num holandês, que lá no país dele certas coisas são liberadas. Ele vem para o Brasil e consome uma substância que aqui é crime. Ele sabe o que está fazendo? Sabe, ele está consumindo a substância. Mas ele acha, por um erro de avaliação, que aqui no Brasil essa conduta também é legal. O erro dele não é sobre o fato, é sobre a proibição. E as consequências aqui são bem diferentes, presta atenção. Se o erro de proibição for inevitável, a culpabilidade é excluída. Isso significa que a pessoa fica isenta de pena. Mas olha o detalhe, o fato continua sendo crime, só que a pessoa não pode ser punida por ele. Já se o erro era evitável, a culpabilidade continua existindo, só que a pena é obrigatoriamente diminuída. Essa diferença é sutil, mas numa prova ela é decisiva. Ok, agora chegou a hora do confronto. Vamos colocar os dois lado a lado, porque é assim que a gente nunca mais esquece essa diferença. O jeito mais fácil de gravar é este aqui. No erro de tipo, a pessoa não sabe o que está fazendo. O engano é sobre a realidade. Já no erro de proibição, ela sabe direitinho o que faz, mas não sabe que aquilo é proibido. Um erro é sobre os fatos, o outro é sobre a norma. Simples assim. Então vamos resumir tudo nessa tabela, que é praticamente um gabarito. O erro de tipo ataca os elementos do fato típico. O de proibição ataca a consciência da ilicitude, lá na culpabilidade. Se o erro é inevitável, no de tipo, o fato se torna atípico. No de proibição, a culpabilidade é excluída, isentando de pena. E se o erro é evitável? No de tipo, pode haver punição por culpa. No de proibição, a pena é só diminuída. Sério, guardem essa tabela.
Ela é o ouro puro para a hora da revisão. Beleza, agora que a base está sólida, vamos subir um degrau. Vamos falar de um tópico que adora aparecer em provas mais cascudas, as discriminantes putativas. E o que é esse palavrão? É uma situação em que a pessoa acha, por engano, que está agindo em legítima defesa. Por exemplo, ela imagina uma situação que, se fosse de verdade, faria com que a ação dela fosse totalmente legal. O problema é que a ameaça só existe na cabeça dela. E como é que a lei resolve essa confusão? É genial. A resposta depende da origem do erro. Se a pessoa errou sobre os fatos, tipo, achou que o outro cara estava armado, mas era só um celular, a lei vai tratar isso como erro de tipo. Agora, se o erro foi sobre os limites da lei, por exemplo, a pessoa acha que pode agir de certa forma para defender a honra. Aí o tratamento é de erro de proibição. Viu como tudo se conecta? Portanto, o ponto crucial, a chave de tudo, é essa. Uma falsa percepção da realidade leva ao erro de tipo. Já uma falsa percepção sobre a lei leva ao erro de proibição. Quem entende isso resolve praticamente qualquer questão sobre o tema. Para fechar, fica essa provocação. Imagina um caso real. Um cliente responde a um processo jurando que agiu em legítima defesa, mas a investigação mostra que a ameaça era coisa da cabeça dele. A defesa vai por qual caminho? Argumentar erro de tipo ou erro de proibição? Porque no final das contas, é essa escolha que vai definir o destino dele no tribunal. A teoria do erro não é só teoria, né? É prática pura.